A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, amigos. Aqui é o pastor Jeová, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos aqui em Portugal, em Lisboa, fazendo a obra de Deus. Irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de você que está aí e que há de me assistir depois. Eu tenho algo da parte de Deus para entregar. E eu quero que você compartilhe com o máximo de pessoa que puder. O nome do Senhor, ele há de ser glorificado. E sabemos que estamos vivendo nos últimos dias. Então temos que pregar em tempo, em fora de tempo. Temos que insistir na mensagem de Deus. Amém? Já tem uns amigos que estão entrando aí. A Cíntia, que Deus abençoe sua vida poderosamente. Amém? Irmãos, antes de iniciar esta mensagem que Deus me deu, eu escrevi ela e sei que vai ser muito edificante para a sua vida. Eu quero falar algo acerca dos ministros, acerca dos instrumentos que Deus tem levantado nesses últimos dias. Dos homens e das mulheres de Deus que verdadeiramente amam a mensagem da cruz e verdadeiramente querem compartilhar o amor de Deus com as nações. Já tem muitos amados amigos, Plínio, Viviane, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Já tem muitos queridos que estão entrando aí e eu louvo a Deus por isso. Amém? Reniron, Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos, eu quero dar prosseguimento ao que Deus colocou no meu coração. E antes disso, eu quero orar neste momento. E eu convido você para orar comigo neste momento. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor Deus, eu quero te louvar pela tua grandeza e eu quero te pedir no nome de Jesus, para que o teu nome seja, meu Pai querido, glorificado. Eu te peço, meu Pai, dai-nos a compreensão da tua palavra. Deus amado, nos ensina o que é justo, o que é verdadeiro. Deus amado, tenha compaixão das nossas almas, tenha misericórdia das nossas vidas. Senhor, nos prepare para o arrebatamento. Senhor amado, nos direcione, nos dê paz, graça no nome de Jesus. Eu quero orar, meu Pai querido, pela vida de cada amado, cada irmão, cada amigo que está me vendo, que está me ouvindo e que está orando comigo neste momento. Deus amado, concede paz, concede alegria. Abençoa em todas as áreas a vida deste homem, a vida desta mulher. E que toda a família, meu Pai querido, deste homem e desta mulher, seja abençoada no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu te dou graça pelo teu grande amor. Fale conosco nesta tarde. Importa, meu Pai querido, que o teu reino seja propagado no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Deus abençoe a vida de vocês. Queridos, logo eu vou estar dando mais saudações aos queridos que estão entrando. Eu quero, desde já, louvar a Deus pela sua vida e agradecer a Deus por esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo nesta tarde de ouvir algo da parte dele. A Bíblia diz que todos aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Queridos, neste momento, eu quero dizer que nesses últimos dias nós temos que pregar acerca do arrependimento e da santidade. Amém? Nunca pare de pregar com a sua vida, com as suas palavras, com as palavras que Deus coloca ou há de colocar no seu coração. Nunca deixe de anunciar aquilo que Deus quer que você anuncie. Nunca pare de pregar acerca do arrependimento e da santidade. O Evangelho não significa apenas um anúncio ou até mesmo uma pregação. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. Ou seja, o Evangelho é mudança de vida, de caráter, é transformação, é nascer de novo. E não devemos jamais nos envergonhar da palavra de Deus.
pois assim estaríamos negando a Cristo e longe de nós cometer este horrendo pecado. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Mateus capítulo 10, versículo 33. É tempo de voltarmos ao verdadeiro alimento espiritual. Chegou o dia e o tempo onde as pessoas não mais sentirão fome de comida e sede de água. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor, conforme está escrito em Amós capítulo 8, versículo 11. E por isso, meu amigo pregador, vamos persistir, vamos perseverar, pois o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está voltando, e Ele mesmo disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Não podemos jamais parar na caminhada e nem desfalecer, pois há um Deus, dono dos céus e da terra, que peleja por nós, e Ele mesmo nos deu a ordem e devemos obedecê-la. Porque se eu anuncio o evangelho, não tenho de me gloriar, pois me imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Independentemente se alguns não vão gostar do evangelho que você prega, que é sobre arrependimento e santidade, lembre-se do que Isaías, o servo do Senhor, disse: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Isaías capítulo 53, versículo 1. Não existe porta fechada para quem prega a verdade, a justiça de Deus. Amado, o povo precisa se arrepender. Na verdade, essa mensagem é para todos nós. Quem não ama a palavra de arrependimento e santidade não ama Deus, pois o evangelho existe para nos revelar a nossa condição de pecador e nos mostrar o caminho da santidade, que é Cristo, aquele que realmente pode nos levar a verdadeira presença do Pai Celestial. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Então não desista jamais, ainda que você seja rejeitado por muitos. Lembra que não é o servo maior do que o seu Senhor. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, conforme está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 10 e 12. Jesus Cristo, ele foi perseguido, então vamos pregar, vamos fazer a diferença, até que o nome de Deus seja glorificado através das nossas vidas. Podem surgir perseguições e oposições, até mesmo por parte dos seus familiares. Não desanime. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Mateus capítulo 10, versículo 37. Eu sei que todos nós devemos amar a nossa família, mas nunca do que a Deus. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, porque quanto mais nós amamos a Deus, mais Ele nos ensina a amar. E o primeiro mandamento da Bíblia é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, de toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. E o segundo mandamento, semelhante a este, é amar o próximo como a nós mesmos, e não somente assim como Jesus Cristo nos amou. Deus é amor, maior é Deus. Deus está acima de
todas as coisas, e bem-aventurados são os tais que viverem de maneira que agrada a Deus. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Tiago capítulo 1 versículo 22. Vai, pregador, fale de Deus para as nações, não temas, pois se viveres aquilo que pregas, o Senhor estará contigo por onde quer que andares, e se Ele está, então por que temer? Eu de muita boa vontade gastarei e me deixará gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. 2 Coríntios capítulo 12 versículo 15. O homem sem Deus está morto espiritualmente, só a palavra pode fazer com que ele viva. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu anuncia o reino de Deus. Lucas 9,60. Profetiza, ó filho do homem, mas tem que comer a palavra de Deus. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo, não sejas rebelde como a casa rebelde, abre a tua boca e coma o que eu te dou. Ezequiel capítulo 2 versículo 8. Deus quer te revelar mistérios, pregador. Ore intensamente e medite na palavra de Deus de dia e de noite, e clame para que o entendimento flui, porque a palavra de Deus sempre vai ser um mistério para todos nós, e Deus quer te revelar o Filho dele através da sua busca. Se como prata buscares e como a tesouros escondida procurares. Provérbios 2:4. Pois o verbo se fez carne, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João capítulo 1 versículo 1. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e a revelar-te aos pequeninos, conforme está escrito em Mateus capítulo 11 versículo 25, que pregues a palavras em tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo capítulo 4 versículo 2. Ainda que você faça algo para Deus, ainda é muito pouco. Pelo que o Senhor fez por nós, Ele suportou a dor maior. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. 1 Coríntios capítulo 10 versículo 13. A mensagem dos últimos dias é arrependimento e santidade, pois só a palavra de Deus pode santificar e vivificar o homem. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 17 versículo 17. Ela é o verdadeiro avivamento. O avivamento é mudança de vida, produzindo frutos para Deus. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Salmos 119, versículo 107. Salmos 119, versículo 107. O salmista estava aflito, o salmista estava aquebrantado, o salmista estava angustiado, o salmista estava morrendo, e por isso que ele clamou segundo a palavra de Deus, dizendo: vivifica-me segundo a tua palavra, ó Senhor. O Espírito Santo, ele é fiel e justo, e além do mais, sempre ele há de falar. Se a nossa vida estiver no altar, o Espírito Santo nos ajudará. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e a potestades, não estejais sólitos de como a vez de responder, nem do que a vez de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo que vos convenha falar. Lucas capítulo 12, versículo 11 e 12. Pois passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Lucas capítulo 21, versículo 23. Arrependimento, querido, significa metanoia, que quer dizer mudança de mente, mudança de caráter, mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança
mudança no proceder em todas as áreas. O Espírito de Deus nos convence. É uma contrição total pelo Espírito Santo, ou seja, um reconhecimento em seguida de uma mudança completa para viver em novidade de vida, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Desde o início o Senhor está convidando a humanidade a se arrepender e a buscar a santidade. Os profetas, os servos e as servas, os discípulos e os apóstolos e o nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo, todos eles pregaram acerca do arrependimento constantemente e jamais podemos parar, pois Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente, e todos aqueles que guardarem a sua palavra permanecerão para sempre e anunciarão que ele anunciou. O Espírito Santo de Deus já se faz presente no nosso meio. Ele quer habitar dentro de cada um de nós e permanecer, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir, conforme está escrito em João capítulo 16, versículo 13. Não tenha medo de perder aplausos, considerações por parte dos incrédulos. Nós não precisamos de aprovação de homens, nós precisamos da aprovação de Deus. Temos que ser filhos e amigos de Deus. Não fique com receio de perder dizimista para você, pastor local. Não fique com receio, não fique com medo de perder ovelhas por pregar arrependimento e santidade. Quanto mais você fala a verdade, o Senhor, o dono da seara, ele vai trazer as almas, ele vai trazer as pessoas. Creia. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se meu Pai não lhe for concedido. Se do Pai não vier, a vontade, a permissão é dada por Deus. Quando alguém vem para a nossa presença, quando alguém vem para Cristo, é por intermédio do próprio Pai Celestial, conforme está escrito em João capítulo 6, versículo 65. Somos todos pecadores e temos pecados em nossos corações. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. 1 João capítulo 1, versículo 8. Nenhum de nós temos o conhecimento total da verdade. Por isso que a cada momento temos que reconhecer que tanto nós como pregadores necessitamos de se arrepender, como também os que nos ouvem. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti como aos que te ouvem. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Mantendo a cabeça erguida, sabendo que Cristo nos purifica de todo o pecado e nos justifica, e quem confessa alcança misericórdia. Vamos pregar, pois independentemente das nossas falhas, o sangue de Jesus é poderoso para nos remir de toda injustiça. Ele é o nosso advogado fiel. Satanás é o acusador. A diferença de nós como pecadores é que estamos caminhando até alcançar a perfeita varonilidade de Cristo Jesus, chegando ao pleno conhecimento da verdade. Por isso mesmo, nós, sendo pecadores, estamos em arrependimento, pois há uma diferença entre pecar e de permanecer na prática do pecado. Deus, ele quer que nós estejamos a cada dia sendo levantado pela sua destra fiel que nos sustenta, mas ele não se agrada quando alguém permanece caído, pois está escrito: aquele, pois, que cuida está em pé, olha, não caia. 1 Timóteo capítulo 12, versículo 12. Sigamos sempre o exemplo de Cristo, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. E não cansemos de fazer o bem. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago capítulo 4, versículo 17. Então pregue acerca do arrependimento e não se
cale. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 4, versículo 17. A santidade de Deus não pode ser ferida pelo pecado do homem, mas a verdade liberta o homem. O sangue de Cristo o purifica de toda a injustiça. Ele é santo. E clamavam uns aos outros dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6, versículo 3. Vamos caminhar em verdadeira obediência ao Senhor, não pregando a palavra de Deus com segundas intenções, mas reconhecendo o valor e a necessidade da santidade de Deus ser vivida por todos nós. Não misture as coisas e não se contamine com os falsos profetas que existem no mundo. Sei que digno é o obreiro do seu salário, mas estipular valor para pregar, isto é antibíblico, é totalmente errado. Não se esqueça, pregador, que de graça nós recebemos e de graça devemos dar. Eu percebo muito bem este versículo. Jesus não nos comprou com ouro e nem com prata, portanto não venda o evangelho, mas compre as almas com as suas lágrimas, com os prantos, em jejuns e orações sinceras e constantes na presença de Deus, e pregue a salvação, pois assim o sangue de Cristo, que clama desde a terra, mais do que o sangue de Abel, há de resgatá-las das profundezas das trevas, trazendo-os para a luz divina de Deus. O Senhor Deus cuida de você, assim como Ele cuidou e cuida dos demais, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Não sou contra quem prega e depois recebe algo por alguém da parte de Deus. Tipo, de repente alguém prega sem cobrar nada, e o pastor local o abençoa com a medida do possível, não importando com a quantidade. O pregador recebe de bom grado, pois ele está nas mãos de Deus e vive pela fé. Percebe? Sou contra tudo que é contra a palavra de Deus. Não podemos em circunstância alguma estipular valores. Por exemplo, quanto que você me paga para pregar? Amado, isso é ridículo, banalizando algo tão santo e verdadeiro que é a palavra de Deus. A ninguém eu julgo, mas as palavras de Deus há de julgar cada um segundo as suas obras. Dai-se-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço, porque a mesma medida com que medides também vos medirão de novo. Lucas 6:38. Quanto que uma alma custa? Qual é o valor de uma pregação? Quanto que você me paga? Quanto que você tem? Que isso? Onde estamos? Onde temos chegado? O valor de uma alma é o sangue de Jesus Cristo. Não sejamos pesado a ninguém, mas segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, conforme está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Santidade significa separação, ou pureza. É tempo de vivermos em conformidade com a palavra de Deus e não serdes conformistas com este mundo, conforme está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, começou a dizer: não vos conformeis com este mundo, mas sejai-vos transformados pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Santidade ao Senhor. Declare santidade ao Senhor com a sua vida. Declare santidade ao Senhor com a tua mente, o teu coração. Declare santidade ao Senhor com seus olhos.